Neste vídeo nós vamos examinar e vamos apresentar um método bastante eficaz para deixar de fumar. Então, como deixar de fumar usando o método de recalcamento por sugestão provocada. Também é denominado autossugestão. É o que nós vamos tratar então nesse vídeo. Você poderá deixar de fumar sem usar qualquer produto químico, apenas através da sua força de vontade, tá? Do seu pensamento. Você vai aprender essa técnica para dominar o seu pensamento, e através do pensamento, através da autossugestão, você vai conseguir deixar de fumar. É o método mais eficaz. Ele era muito usado há alguns anos, décadas atrás, né? Mas hoje ele tem sido esquecido, né? Mas ele teve um período aí de grande destaque. Mas infelizmente a indústria, né? O comércio se encarregou de deixar esse método, né? Eficaz, né? de deixar de fumar visível, né? Para as pessoas terem consciência. Então, agora eu estou recuperando. Eu estava examinando alguns papéis aqui algumas coisas que eu tinha escrito aqui, né, nos meus apontamentos, e então encontrei esse material aqui que eu quero passar para vocês, tá? Mas a gente já conversou bastante, tá? Vamos ao nosso método. Então, como deixar de fumar usando o método de recalcamento por sugestão provocada. Vamos fazer uma introdução antes, né? Então, antes de apresentarmos o método de recalcamento por sugestão provocada, que você irá utilizar para deixar um maldito e funesto vício de fumar, vamos recapitular um pouco a história do tabagismo, traçar algumas ideias relacionadas ao hábito de fumar, sob o ponto de vista da psicanálise, tentar dimensionar os efeitos perversos do fumo no organismo e, por fim, apresentar este método que você irá executar para deixar de fumar. Tá? Antes de tudo, saiba que é um hábito. Né? É um hábito. Fumar é um hábito que a gente adquire. Tá? E todos os hábitos eles podem ser dominados, né? Eles podem ser educados. Né? Então, saiba disso, que um hábito qualquer, né? Só que esse hábito ele fica associado, ele é mais forte porque ele traz problemas na saúde, né? Ele condiciona o organismo, né? a lembrar desse hábito, né? O fumo. Tá? Então vamos ver primeiramente a história do tabagismo. A data em que apareceu o primeiro cigarro nos lábios dos primeiros fumantes perde-se no tempo. Não existe um registro exato de quando isso aconteceu, né? O que se sabe é que quando Cristóvão Colombo chegou na ilha de Cuba, ele percebeu enormes tições acesos que pareciam imensos cigarros feitos com folhas de tabaco na boca dos índios, né? Então, os índios em Cuba, né? Quando Cristóvão Colombo chegou lá, percebeu que esses índios fumavam, né? Enormes tições de fumo, né? Contudo, o fumo só ficou conhecido depois do século XVI, quando ocorreram as primeiras remessas pelo embaixador francês João Nicot à rainha de Médicis em 1560. Nicot passou à posteridade como introdutor no tabaco na França, E a rainha Catarina de Médici, por sua proteção pelo fumo, o celebrizou, de onde vem o nome Nico, de Nicotina, de Catarina. Né? Então, nicotina, né? A gente vai lembrar do Nicot e da Catarina.
Pouco a pouco, o fumo foi sendo importado por outros países, outros centros europeus. Nessa época, na Itália, os cristãos introduziram o fumo nos conventos e colégios por acreditar em qualidades anafrodisíacas, ou seja, que suprimem o desejo sexual, né? O que aumentaria o número de santos e dos castos. Então, veja aí, os cristãos, né? Os conventos, os colégios, né? Eles introduziram o fumo nesses colégios, acreditando que fumando haveria as pessoas ficariam com menos, né? Suprimiria o desejo sexual, né? O que era interessante para a igreja na época, mas por puro desconhecimento, né? O fumo passou a ser usado de muitas formas, por pomadas, pílulas, xaropes, infusões, e acreditava-se no valor medicinal da droga, com os médicos usando-a no tratamento da asma, escráfula, tipo de dermatose e até no câncer, por desconhecimento, né? Como os acidentes, quando da aplicação do tratamento eram muitos, levantou-se uma cruzada contra o uso do fumo. Ocorria então conflitos entre reis e jesuítas que divergiam sobre o benefício ou não do uso do fumo. O Papa Urbano VIII, em 1649, lançou uma bula excomungando todos aqueles que faziam uso do tabaco. Já em 1850, Stas, químico belga, descobre o alcaloide do fumo e então a questão do tabagismo passou a ser tratada no terreno da ciência, abandonando-se o empirismo de até então. O alcaloide é denominado por Stas de nicotina e é classificado por ele entre os venenos neurobióticos. Agora podemos falar no vício do fumo e para combatê-lo severas medidas são postas em prática, como por exemplo a elevação de impostos no campo econômico, né? Contudo, nada adiantou e o vício propagou-se rapidamente no mundo todo, né? Através da propaganda. Vamos ver agora então como deixar de fumar, um método em poucas palavras, tá? Em poucas palavras nós vamos passar então o nosso método, tá? Para que você deixe de fumar, usaremos o artifício de você associar ao hábito de fumar o cigarro e tudo o que se relaciona a ele a doenças e coisas ruins para a sua saúde. Então sempre que pensar em fumar, você deve lembrar, né, que ele traz mal à saúde, traz um mal muito grande para a saúde, que no mínimo 10 anos você vai encurtar a sua vida, tá? Então, usando a força de vontade, você vai associar imagens de hospitais, de pacientes terminais que estão sendo tratados, que adquiriram câncer por fumo, né? Imagens que não aparecem na televisão, tá? Mas que você tem que associar e saber que nos hospitais existe uma grande quantidade de pessoas morrendo de câncer devido ao hábito, ao vício de fumar. Tentaremos reproduzir algo semelhante à experiência de Pavlov, que associou o barulho de um sinete ao alimento que fornecia a um cão. Veja bem, quando o alimento era mostrado para o cão, Pavlov tocava uma sineta e o cão babava, né? E o cão babava, né? Certo dia ele não forneceu o alimento, mas tocou a sineta, né?
e o cão babou mesmo assim, sem utilizar o alimento, tá? Então o cão foi condicionado, né, ao toque da sineta, né? Pensemos da mesma forma, fumar é um hábito que pode ser dominado facilmente e só dependerá da sua força de vontade, né? E o seu autodomínio, tá? Por isso que é autossugestão. E associando o hábito a doenças e desgraças que seja se condicionando disso, você certamente irá diminuindo a quantidade de cigarros dia a dia e em um dado momento você tomará a decisão. Nunca mais vai fumar e por isso você vai viver no mínimo 10 anos a mais, tá? Não espere para ficar velho, tá? Comece hoje, comece agora, comece a pensar, tá, em todos os malefícios do cigarro, toda vez que tu olhar para um cigarro, tá? Agora vamos a algumas regras que lhe auxiliarão nesse intento. Vamos ver algumas regras que podem ser úteis, tá? Algumas delas um pouco repetitivas, mas gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, tá? É uma questão de saúde que você certamente vai ser proveitoso para você, tá? Então, eu fiz aqui algumas regras de ouro para deixar de fumar sem precisar morrer, né, para isso, tá? Então, a primeira regra, toda vez que você pôr o cigarro na boca ou pensar em fumar, pense também firmemente no fato de você estar abreviando a sua vida em pelo menos 10 anos, tá? Isso é um fato. As estatísticas comprovam, tá? Segunda regra, enquanto estiver fumando, lembre-se que o fumo causa câncer nos pulmões e que muitas pessoas estão morrendo nos hospitais devido a esta doença. Tente visualizar um hospital e imaginar cenas dramáticas onde as pessoas estão morrendo devido ao hábito, né, adquirido de fumar, né? Terceiro, procure frequentar lugares onde o ar seja puro e onde não existam fumantes por perto, ou propaganda, ou por perto, né? Onde não haja fumantes por perto, né? Para que você se habitue a respirar o ar puro e sinta a diferença em relação ao ar contaminado provocado pelo cigarro, tá? Então, se você frequentar lugares onde o ar é puro, quando você fumar você vai sentir, né, uma diferença maior, né, entre esse ar puro e o ar contaminado provocado pelo cigarro. Não deixe o seu maço de cigarros à mão, para que quando você sentir aquela vontade de fumar, você demore um pouco, né, alguns instantes até acender o cigarro, e assim, nesse entremeio aí, você pode pensar nesses malefícios do cigarro, tá? Então procure deixar o maço de cigarro, né, nos primeiros dias onde você vai aplicar esse método, né? Não deixe a mão, tá? Para que haja algum raciocínio, né, em relação ao ato, para que pegar o cigarro e acender não seja um processo automático, tá? Procure não pensar em cigarros, se atendo a uma atividade que absorva o uso da sua atenção, tal como a leitura de um livro ou fazendo algo que seja do seu total interesse. Então, procure fazer aquilo que tu mais gosta, tá? E se centrar nessa atividade para esquecer um pouco o cigarro, tá? E se você fizer isso num lugar puro, onde o ar seja puro, onde você não ver nenhuma pessoa fumando, vai demorar mais para você fumar, tá? Em poucas palavras, tente esquecer que o cigarro existe.
6. Quando você tomar a decisão de parar de fumar, mostre para você mesmo que você é capaz de dominar seus impulsos e procure observar agora com maior rigor essas regras, a regra 3 e 5, tá? Por fim, 7, procure ler livros ou posts na internet sobre saúde, não é sobre cigarro, tá? Sobre saúde. Mantenha-se atualizado com estatísticas sobre câncer, sobre os câncer de pulmão, tá? E todas essas doenças provocadas pelo cigarro, tá? Então, lendo alguns livros sobre saúde e acessando posts sobre essa matéria, você vai ficar cada vez mais consciente de que, tá, o cigarro traz muito malefícios e, sendo assim, através da autossugestão, você fatalmente vai deixar de fumar, tá? E quando começar, tá? 2, 3 dias, uma semana, se você deixar de fumar uma semana, você deixou de fumar, só se realmente você quer retornar, né, a fumar, né, mas você vai conseguir, tá? Eu posso dizer isso porque eu já fui fumante e deixei de fumar através desse processo. E vocês aí que estão ouvindo esse vídeo aí, tá? Nos comentários vocês podem compartilhar as suas experiências, tá? Isso aí vai ser um estímulo para todos, tá? Eu gostaria de dizer a todos, então, que eu sei muito bem que largar esse vício é uma tarefa difícil, tá? Para aquelas pessoas que ainda não aprenderam a dominar os seus impulsos, né? Principalmente aquelas pessoas que não tiveram nenhuma doença decorrente do fumo, tá? Geralmente aquelas que têm alguma doença relacionada ao fumo, aí com certeza deixam de fumar com facilidade, né? Mas aquelas que não tiveram ainda uma doença, é um pouquinho mais difícil deixar de fumar, tá? É necessário o fumante aprender a dominar seus impulsos através da autossugestão e disciplinamento dos seus hábitos, tá? Sabe que a gente faz todas as coisas todos os dias, né? Devido aos nossos hábitos que são adquiridos, tá? Então não espere ficar doente para largar o vício. Haja antes e deixe de fumar, tá? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa minha recomendação. Eu já fui fumante, deixei de fumar, tá? Hoje tenho uma vida saudável, tá? E só posso dizer que é muito mais saudável viver sem fumar, tá? Um abraço a todos e compartilhem as suas experiências nos comentários desse vídeo.